Olá, servidor público, olá, cidadão brasileiro. Hoje é um programa especial da Pública. A FESPESP é filiada à Pública e nós resolvemos fazer um bate-papo entre eu, que presido a Pública, e o Vandercir Polacchini, segundo vice-presidente da Pública. Vamos conversar sobre cidadania e serviço público, sobre servidores públicos e cidadania. Vamos lá. Aqui estamos, eu, presidente da Pública, Vandercir, vice-presidente da Pública. A gente vai ter com você, cidadão, com você, servidor público, uma conversa para entender bem o que é o serviço público, o que é o servidor público e os trabalhos que tivemos nesse sentido na Câmara Federal e no Senado. Aliás, Vandercir, fique à vontade para cumprimentar os espectadores. Olá, Góes, bom dia também a todos os telespectadores aí que estão nos assistindo por esse programa, né, que é um programa que sempre traz muita informação, muito rico, né, de informações para quem tem interesse em tudo que está acontecendo no serviço público do Brasil. E nós, através da Pública, temos um grande papel nesse contexto, né? Tanto na defesa dos interesses dos servidores públicos, né? Dos direitos, das garantias, como também da preservação do serviço público disponibilizado ao cidadão, né? Então, para nós é sempre uma satisfação poder participar desse programa. Tivemos um ano difícil com o Congresso, em geral, mas especialmente com a Câmara Federal, né, Vandercy? O trabalho da Pública foi se aproximar de cada deputado e conversar sobre o que estava acontecendo para o servidor público e para o serviço público. E a Pública fez a chamada de todos os seus filiados para a Pública. Queria que você falasse sobre isso um pouco. A Pública tem, dentre as suas ações, né, as suas atividades, promover a participação, né, das entidades dos servidores públicos nos trabalhos parlamentares, a aproximação dos servidores, a aproximação das entidades com os parlamentares, com os gabinetes dos parlamentares, né, assessores, né, chefes de gabinete, para que a gente consiga, com isso, abrir portas, abrir possibilidades de levar informação da realidade do serviço público, da realidade da situação dos servidores públicos em relação às suas condições de trabalho, às suas condições de remuneração, para fazer também um contraponto à desinformação que é pregada hoje nos meios de comunicação em relação à real, né, situação dos servidores públicos, onde se prega que servidor público tem muito privilégio, que tem salários muito altos, e a realidade a gente sabe que não é essa, né? A média verdadeira da remuneração dos servidores é muito baixa. Nós temos servidores aí com salários congelados há meses porque os gestores não implementam as database. Então, a realidade é muito diferente daquele servidor que está lá como fazendo uma relação aí com o setor privado, que está lá no chão de fábrica, né? Aquele que está lá realmente à frente, atendendo a população. É verdade. E esse contato com os deputados, né, Vanessa, me parece que é muito importante até para que eles também entendam o que a gente está discutindo, né? Veja o caso aí que a gente trabalhou bastante sobre a tentativa de uma reforma administrativa para votar ainda este ano. Claro, conseguimos afastar essa questão de ir para plenário esse ano, mas muitos deles assinaram, por exemplo, um documento autorizando o protocolo de uma reforma administrativa que não entendiam direito o que, que era, tanto que vários deles retiraram o seu nome. E foi o grande trabalho da pública, né, Valdeci? Isso acontece muito no Congresso, né? Parlamentares, lideranças de partidos que muitas vezes assinam projetos
a pedido de outras lideranças, a pedido de outros partidos, né? Até pela parceria, pela relação que existe, até a divisão, né, de esquerda, centro e direita, faz com que os partidos também se unam em pautas que muitas vezes desconhecem, né? Então, a gente percebeu que a maioria dos parlamentares desconheciam o conteúdo das propostas de projetos de lei, de projetos de lei complementar, de projetos de emenda constitucional, que eles assinaram, que eles estavam defendendo, mas de fato não sabiam o que estava ali contido naquele projeto, quais eram os impactos reais que esses projetos poderiam trazer para a sociedade. Então, o trabalho da pública nesses últimos anos, sobretudo pela intensificação que nós colocamos no trabalho dos últimos 2 anos, nos trouxe a clareza de que o Congresso Nacional é carente de informação. A gente precisa ter trabalho cotidiano no Congresso. E esse é um dos principais papéis da pública hoje e um diferencial da pública, que é o trabalho de todas as semanas, é o trabalho cotidiano no Congresso Nacional, visitando parlamentares, independentemente da sua orientação política ou ideológica. A gente entra em todos os gabinetes, porque todos os deputados que ali estão, independentemente da sua posição política ou ideológica, ou de ser favorável a esta ou aquela outra pauta de costume, todos eles vão votar o nosso futuro. Eles vão votar o futuro do servidor público, o futuro da sociedade. Então, é importante que a gente faça um esclarecimento, que a gente leve conteúdo técnico para eles, informação de cada projeto, do impacto que o projeto vai ter, né, para a sociedade, e até mesmo para o meio político. Porque às vezes eles votam projetos que atrapalham até os próprios gestores que eles ali representam, né, quando representam as suas regiões, os seus estados, né? Então, isso aí é fundamental e o resultado tem sido muito positivo. A gente tem conseguido, com isso, ganhar o respeito do parlamentar e ele tem sentado para conversar e discutir as pautas com a gente, com a pública e com as entidades que atendem o chamado da pública para fazer esse trabalho. Pois é, a reforma administrativa, que tanto se falou, que tinha um grupo, um GT formado na Câmara Federal, com 18 parlamentares, para discutir essa reforma administrativa, esse GT não aconteceu, porque os 18 deputados não sabiam qual era o texto até o momento em que esse texto veio para a imprensa. E, aliás, a própria imprensa acabou discutindo uma reforma administrativa de acordo com o que foi colocado por quem criou esse texto, mas sem sequer conversar com os servidores. Aliás, com o representante dos servidores, inclusive. Aliás, nem com os deputados, muito menos com os servidores. O que tinha de problemático básico na reforma administrativa? Justamente isso que aconteceu. Se criou, né, uma roupagem para essa reforma, para vender para a sociedade, para vender para a imprensa, para vender, né, para o setor produtivo, para a economia do país, para o setor econômico do país, de que a reforma ela estava construída para combater privilégios, para combater supersalários, para combater férias de 60 dias, né, e quando, na verdade, dentro desse projeto, existiam muito mais dispositivos, né, e que afetavam o serviço público e a entrega do serviço público à sociedade do que propriamente dito o que estava vendido como propaganda. Essa propaganda foi só para criar uma palatabilidade do projeto, para que a sociedade aceitasse o projeto, para que o Congresso aceitasse o projeto. Mas, na verdade, foi só uma cortina de fumaça que se criou para esconder o que, na verdade, o projeto trazia. O projeto trazia diversas travas para os gestores públicos, diante de urgências, por exemplo, de contratação de médicos, de professores, né, de profissionais.
de acordo com as realidades de cada município, de cada região do país, isso aí travas orçamentárias, travas de gasto, né? E perigosíssimas. Trazia, por exemplo, a desconstrução de carreiras fundamentais para o serviço público, a possibilidade da indicação política, a possibilidade da terceirização do serviço público para o setor privado, que, na verdade, não tem compromisso com a entrega do serviço público de forma universal a todos os cidadãos, né? O setor privado ele tem sim o objetivo de obter lucro nas suas atividades, diferente do serviço público. O serviço público ele vai levar o serviço ao cidadão que está precisando. Não está visando naquela entrega se o Estado vai ter lucro ou se não vai ter lucro. Ele vai atender a sociedade, vai atender a população nas suas necessidades, naquilo que a sociedade mais precisa, que é mais básico, que é mais primordial à vida, né? A segurança, a saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, meio ambiente. Então, é uma série de atividades, uma série de compromissos que o setor público tem com a sociedade, de acordo com aquilo que foi estabelecido na nossa Constituição de 88, e que não tem nada a ver com a atividade do setor privado. Então, é um projeto que pode destruir o serviço público hoje da forma como a gente conhece, e isso nos traz um temor muito grande, tanto em relação, né, obviamente, às garantias dos servidores públicos, mas também ao que será do nosso país se o setor público for entregue ao setor privado. Isso aí nos preocupa, porque a entrega do serviço público será dimensionada de acordo com o lucro que ela pode retornar ao setor privado. Aliás, teve uma clareza da nossa parte de que essa reforma administrativa não surgiu exatamente na Câmara, que tinha obrigação realmente de discutir alguma coisa, mas da iniciativa privada, né? Falam aí na Sim. Faria Lima, uma avenida aqui de São Paulo, que tem os grandes empresários, né? Surgiu aqui então. Qual é a intenção do empresário? É começar a ter lucro com uma reforma do Estado? A ideia é transformar o Estado, que para o setor privado, o Estado é um nicho, né? É um nicho ao ser alcançado. Eles querem também tomar do Estado a responsabilidade de prestar o serviço, porque é mais uma forma de obter lucro, né? O setor privado hoje, que já tem praticamente metade do orçamento do setor público, porque que é o que vai hoje para fazer frente, né, ao pagamento de juros e rolagem da dívida, e isso aí faz com que boa parte da capacidade de investimento do Estado já esteja na mão do setor privado, né? E agora eles querem ainda tomar conta da entrega do serviço público. A gente percebeu que tinha a mão, sim, do setor privado na construção desse projeto, porque as entidades que são financiadas, né, por esses grupos de empresários, por esses grupos financeiros, eles estavam lá defendendo o projeto que estava sendo apresentado. E um projeto que, como você mesmo colocou, não foi construído por parlamentares que são representantes do povo. Os parlamentares sequer foram ouvidos, foram feitas diversas reuniões, diversas audiências pelo grupo de trabalho. Os servidores públicos foram ouvidos duas vezes somente, 3 minutos cada liderança, cada dirigente de entidade de representação daqueles que estão à frente da entrega do serviço público e têm a real noção do que é necessário hoje para melhorar o serviço público, né? Que são os servidores que estão lá na ponta atendendo o cidadão. Então, esses mesmos não foram ouvidos, né? Os parlamentares desconheciam o conteúdo do projeto até no dia dele ser lido.
em plenário, até no momento dele ser apresentado, nenhum parlamentar que participou do grupo de trabalho tinha conhecimento do projeto. Inclusive, eles foram impedidos de falar no dia em que aconteceu a comissão geral, que foi constituída pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e em que, inclusive, a pública teve fala, né? Nós tivemos direito a falar e fizemos a denúncia de que o projeto estava sendo construído de forma nada democrática, porque não permitiu a participação dos interessados, muito, e tão pouco dos deputados que estavam lá constituindo o grupo de trabalho. Então, realmente foi um projeto que veio pronto para a Câmara dos Deputados, e a gente e construído pelas mãos de quem tem interesse em se apossar do serviço público. Pelo que a gente vê de quem vai para as TVs, para toda aquela propaganda que a televisão faz, parece que os servidores públicos não querem, se parece que é apenas uma defesa de classe do servidor público. Não é que o servidor público não aceita uma reforma, né? E me parece que é o contrário, né? Nós achamos que essa reforma voltou ao passado, antes da Constituição de 88, e nós queremos sim trabalhar uma reforma que melhore cada vez mais o atendimento ao cidadão. Gostaria de ouvir de você. Afinal de contas, é uma defesa de classe apenas? Não, absolutamente. Os servidores públicos defendem, sim, uma reforma estruturante do setor público, uma reforma que melhore o Estado, que traga evolução na entrega do serviço público, né, que atenda a todos os princípios constitucionais, a todos os princípios, né, que devem pautar, né, o setor público e também, obviamente, a evolução que aconteceu, a evolução tecnológica, a evolução dos modelos, né, da sociedade. Hoje que a sociedade ela vem se reciclando, vem mudando, vem adotando novas posturas, novos costumes. E veja, a gente tem sim que fazer a reforma, mas a reforma elas são alterações pontuais onde você vai ajustando o serviço público, né, para que no final o resultado seja uma melhoria na entrega, que se o cidadão tenha percepção de que o serviço melhorou e que aquele retorno do investimento que ele faz no Estado através do pagamento dos tributos, que todos os cidadãos pagam tributo, e muito diferente do que a maioria prega, o cidadão, quanto menor a sua remuneração, maior o seu percentual de contribuição para o Estado. Isso aí já é claramente provado, demonstrado, de que a carga tributária, ela, quanto menor a remuneração, maior a carga tributária percentual do cidadão. Então, quanto maior a remuneração, quanto maior a renda do cidadão, menor o percentual que ele paga de tributo no país. Né? E essa curva é assim: no imposto de renda, por exemplo, começa em zero para o cidadão que ganha o salário mínimo, vai subindo até atingir o maior patamar, né, no nível aí de 30, 40 salários mínimos, depois ele declina assim, vertiginosamente e tende a zero para quem ganha grandes fortunas, 200, 300, 400 salários mínimos por mês ou até mais. Então, é uma realidade, infelizmente, que acontece no serviço público, e o cidadão que paga imposto, que é retirado do seu trabalho, que está embutido em tudo aquilo que ele consome, ele tem direito a um serviço público melhor, né? Mas não é dessa forma como está previsto na legislação, né, mudando o regime jurídico de contratação, contratando servidores por tempo determinado, servidores que não terão compromissos, que não terão compromisso com o Estado, né, que não têm objetivos de construir carreira, de prestar um serviço público de qualidade. Não é dessa forma que a gente vai melhorar o serviço público. Isso aí só vai aumentar a possibilidade de contratação de pessoal, né, ligado a grupos políticos, né, já contratações direcionadas, aquelas contratações para cargos que são comissionados, cargos que não são
de pessoas que não são contratadas por concurso público que leva em conta a meritocracia, né? Já existe no serviço público as formas de demissão do servidor público, a estabilidade do serviço público é relativa, o servidor tem estabilidade em relação a desmandos, né, de gestores políticos de plantão que poderiam demitir o serviço público, o servidor público somente por questão de retaliação, né? Então, existe essa proteção, porque se nós não tivermos a proteção no servidor, no serviço público da estabilidade, ainda que relativa, não tem como o policial, por exemplo, prender o filho de um prefeito, de um vereador que está cometendo um delito, cometendo um crime, não tem como o cidadão, o auditor fiscal, fiscalizar a empresa do amigo, né, daquele político, não tem como o médico atender o cidadão, independentemente dele ter ou não uma indicação política. Quer dizer, o servidor precisa ter a liberdade de prestar o serviço de acordo com a lei, de acordo com as normas, né, da sua carreira, de acordo com aquilo que é imposto de forma legal, na sua atuação, nas suas atribuições. E por isso que existe a estabilidade, é uma proteção também para a sociedade. A sociedade tem direito de ser atendida por um servidor público estável que vai aplicar a ele, né, ou vai entregar o serviço da forma como deve entregar, ou vai aplicar a ele as sanções de acordo com o que a lei prevê. É isso aí. E, na verdade, o projeto não traz nada disso, né? O projeto quer acabar com tudo isso e deixar tudo isso à mercê da gestão dos políticos, que poderão fazer dos cargos aquilo que bem entender, contratar e descontratar, e isso aí acaba com a continuidade, com a memória, e com a estrutura do setor público. Bem, graças à pública e graças às entidades que atenderam nosso chamamento, conseguimos fazer com que não fosse para plenário a reforma administrativa este ano. Agora, mas no final, agora, na quarta-feira passada, tivemos uma grande vitória dos servidores públicos. Você pode falar sobre isso? Claro. Depois de muita luta durante todo o ano, né, teve semanas que a atuação que nós fizemos resultou na visita de mais de 200 gabinetes de deputados numa única semana. Então, isso é um trabalho fundamental para a gente levar a informação, né, aos deputados e aos seus assessores também, que assessoram, né, os deputados no momento da tomada de decisão. Isso garantiu o descongelam? Isso também garantiu o descongela, garantiu. Nós tivemos, obviamente, que ali o trabalho de alguns parlamentares, sobretudo das deputadas que apresentaram projetos, né? A deputada Dorinha, que agora é senadora, né? Que apresentou o projeto como deputada e agora no Senado acabou também conduzindo, ajudando a conduzir o projeto, a deputada Socorro Neri, que também apresentou o projeto, e a deputada Luciene Cavalcante, que tomou frente depois, né, na reunião de todos os projetos que estavam lá apresentados, e que tomou frente na articulação política para que esse projeto pudesse ser votado, né? Trabalhou muito junto ao deputado presidente Hugo Mota, e as entidades tiveram o papel de fazer, né, a defesa desse projeto, de informar nos gabinetes a realidade, porque no começo, quando nós começamos a trabalhar os PLs do descongelamento do tempo da pandemia, teve deputado que falou assim, não, mas os servidores não trabalharam mesmo, né? E a gente teve que levar para eles a informação, tanto nos gabinetes quanto nas audiências públicas que participamos, né? A pública sempre esteve na mesa, sempre participou na mesa das audiências públicas que trataram do descongela. E nós levamos a informação de que os servidores trabalharam sim, esses 583 dias, aliás, nesses 583 dias, o Estado não parou. O Estado continua entregando educação, segurança, saúde, continuou trabalhando em infraestrutura, né? Os professores continuaram dando aula, né? Inclusive a categoria, né, numericamente,
das mais afetadas, né, nessa questão do tempo da pandemia. Quer dizer, professores que, inclusive, tiveram que fazer investimentos, dos próprios recursos, né? Melhorando a qualidade da internet das suas residências, melhorando os seus equipamentos para poder dar aula à distância para os alunos, que o Estado não foi lá na casa de cada professor, né, levar um equipamento, instalar uma internet. O servidor é que bancou isso e trabalhou de casa e teve que se adaptar, teve que investir mais tempo ainda do que já investia, nesse processo de levar o conhecimento aos alunos, porque foi a inauguração de uma nova realidade que eles não estavam habituados. Né? Isso aconteceu com diversas categorias. Nós tivemos setores do serviço público que, inclusive, aumentaram, o seu rendimento, a sua produtividade, porque como eles estavam ali reclusos, né? Por exemplo, não todos os segmentos, mas, por exemplo, os segmentos de resolução de processos, aqueles que têm que fazer a análise de processos em todas as áreas do Estado, esses aí tiveram, inclusive, um ganho de rendimento, porque eles tinham mais privacidade, conseguiam analisar com mais foco e os processos e fazer os encaminhamentos. Nós tivemos, por exemplo, uma das maiores injustiças, né? Por exemplo, a parte de coleta de resíduos, de lixo dos municípios. Isso não parou, gente. Em 583 dias, esse lixo ficou acumulado nas ruas? Não, alguém foi lá recolher, né? Alguém Pois foi é. varrer a rua. E os Os direitos garis foram suspensos. as categorias, quer dizer, as categorias com a menor remuneração do Estado, que são as categorias menos remuneradas do Estado, elas estão no Executivo. Foram as categorias que justamente mais sofreram com o impacto do congelamento dos 583 dias. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Estados que não estavam considerando o tempo sequer para tempo de aposentadoria. Que é Pois isso? é. Como é que você pode dizer que um gari, que um coletor de lixo, que uma servente de uma escola, uma copeira, um professor, que estava na escola, como é que você pode dizer que ele lecionou, deu aula 583 dias e que ele não vai poder contar esse tempo para se aposentar? Que ele Pois não é. vai poder contar esse tempo, por exemplo, para outros direitos que ele tem relativos ao tempo de trabalho? Sim, Então, isso é um absurdo, claro. chega a ser desumano. Pois é. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, que, como vocês viram, tem a intenção de discutir com você, servidor público, com você, cidadão, orientá-los sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.